Olá, queridos amigos, queridos irmãos, vocês que me ouvem aqui da MK na web. Aqui quem vos fala é o evangelista Rodrigo Reis, à sua disposição. Eu entendo através da palavra de Deus que aquele que foi chamado por Cristo não nasceu para ser servido, mas para servir. Amém? Jesus Cristo, ele nos ensina na sua palavra dessa forma, quando chama nosso irmão Pedro e vai lavar os pés de Pedro, e Pedro fala assim: Senhor, não. E Jesus fala para ele bem assim: olha, se tu não deixar com que eu lave os teus pés, tu não terá parte comigo no reino. E Pedro fala: não, Senhor, não só o pé, mas o corpo todo. E Jesus fala assim: você não precisa lavar o corpo todo, porque você já está limpo pela palavra. Então a palavra de Deus, ela nos renova, a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra de Deus, ela nos dá esperança, a palavra de Deus é o próprio Deus, não é verdade? No passado, o que valia era a palavra do homem. Ó, o bigode. Eu não falei? Tá falado. Lamentavelmente, a gente sabe que hoje as pessoas não têm honrado com as suas palavras, mas Jesus Cristo nos ensina e nos mostra fielmente que a sua palavra é verdadeira e ele vela para cumprir cada uma delas. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Lembrando a você que você está agora neste momento conectado na MK Macaé. Eu queria começar esse programa usando o que eu tenho de mais importante, que é a palavra de Deus. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 42, versículo 1 e 2. Amém? Jó 42, 1, versículo 1 e versículo 2, que nos diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido, pode ser frustrado. Amém? E hoje o programa ele começa embasado neste versículo, onde o tema desta programação hoje é criado por um propósito por Deus. Você foi criado por Deus por um propósito. E eu gostaria de passear um pouquinho na Bíblia com você para que juntos pudéssemos assim confirmar essa veracidade. Amém? Analisando a palavra de Deus, nós observamos muito bem logo no início, no livro de Gênesis. Aleluia! Livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26. Após Deus ter criado todas as coisas, Deus agora faz o homem com as suas próprias mãos. Amém? Deus agora junta ali a melhor qualidade que tinha, acredito eu, naquele momento, né, ali do barro ali, e começa agora a moldar eu e você. O nosso Deus, ele é perfeito. Irmãos, o nosso Deus, ele é médico, o nosso Deus, ele é juiz, advogado, promotor, o nosso Deus, ele é tudo que você precisa. O nosso Deus é justiça, o nosso Deus é o pão para alimentar a tua fome, o nosso Deus é água para matar a minha e a tua sede. O nosso Deus também, ele é artista plástico, o nosso Deus, ele é artesão, o nosso Deus é tudo. E agora o nosso Deus, ele faz o homem. Naquele momento, Deus, ele criou o homem com um propósito, para ser a sua imagem, para ser a sua semelhança e para governar. O homem não nasceu, olhando para esta palavra no livro de Gênesis, que nós vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 26, já tem mistério aqui sendo revelado, já tem aqui uma
profundidade de conhecimento, onde a palavra diz, aleluia, que Deus ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Existem várias indagações com quem Deus estava falando. Será que Deus estava falando com os anjos? Será que Deus estava falando com o próprio Jesus? Será que Deus estava falando com ele próprio? Meu amigo, não importa com quem Deus estava falando, importante foi a conclusão da sua obra. Sabe quem foi? Eu e você. Deus estava criando ali, Deus estava desenvolvendo ali a série, né? A primeira bandeja, a primeira série, onde seria milhares que seria gerado através daquela primeira criação. E daí nasceu eu e você, segundo a imagem e semelhança de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Deus, ele não fez o homem para ser escravo do pecado. Deus, ele não fez o homem para andar preso nas correntes de Satanás. Deus, ele fez o homem para o louvor, para a glória do seu nome. Deus, ele fez o homem para o adorá-lo. Eu não consigo ver Deus diante de um espelho se adorando, se exaltando. Foi necessário Deus criar a mim e a você para engrandecê-lo e exaltá-lo, o seu nome. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que quando o pecado chegou na vida do homem, o homem ficou desconfigurado, o homem ficou com seu semblante destruído, o homem ficou com seu semblante caído, o homem ficou com semblante mau, mas veio Jesus Cristo para restaurar a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Aleluia! Então naquele momento, Deus ele teve um propósito quando criou, quando formou Adão, ser a sua imagem e semelhança, governar, administrar o jardim do Éden. Deus ele trabalha com propósito. E eu abro um parêntese aqui para falar para você, esta luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, esta perseguição que você está passando no seu trabalho, e você não tem onde, não tem quem procurar ajuda. Ei, Deus ele é juiz, aleluia, existe um propósito. Deus ele vai te levantar para ser uma liderança nessa empresa, nesse teu trabalho, mas é necessário você esperar o tempo de Deus. Tem um propósito para todas as coisas. Amém? Irmãos, por que não falar de Sansão? Deus, ele teve um propósito quando criou, quando resolveu projetar Sansão. Haja vista que a sua mãe era estéril, não podia ter filho, o anjo do Senhor aparece para aquela mulher e faz uma promessa. Aleluia! Nós sabemos que naquela época Israel estava sendo oprimida pelos filisteus. Israel estava sendo maltratada pelos filisteus. E uma coisa, Deus ele não aceita com que ninguém venha oprimir, com que ninguém venha perseguir, com que ninguém venha maltratar, com que ninguém venha humilhar os seus servos que nele conhece. Sabe por quê? Deus ele é poderoso para fazer justiça a mim e a você, só basta estarmos na presença. Oh, aleluia! E Deus agora projeta, Deus agora tem um propósito de trazer Sansão para ser o libertador de Israel. Olha a promessa que ele fez, olha só. No livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 5, diz assim: Porque tu conceberá, isso aqui foi uma promessa que o Senhor fez para a mãe de Sansão. Sansão ainda não existia, Sansão ainda estava na mente de Deus. E ele fala para aquela mulher: porque tu conceberá e dará à luz um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará, porque quem finalizou o cativeiro, quem finalizou a prisão foi Jesus Cristo, amém?
Então ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, Deus tinha um propósito. E nós lemos lá no versículo de Jó, capítulo 42, 1 e 2, versículo 1 e 2, que o propósito de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida, para a glória do seu nome, não pode ser impedido, não pode ser frustrado. Você quer ir para um caminho, você vai por outro, você vai chegar do outro lado, quebrado, rasgado, todo destruído, mas o propósito de Deus vai prevalecer. A vontade de Deus que você vá debaixo da obediência, para que você possa pegar o tamboril e dançar e glorificar na presença do Senhor. Mas a decisão está nas tuas mãos, ouvir e obedecer e comer o melhor dessa terra. Mas o nosso irmão Sansão, ele decidiu ir de encontro ao propósito de Deus, porém por outros caminhos. Nós conhecemos muito bem, Sansão não era para pegar em nada morta, nada imunda, Sansão pegava. Sansão não era para se envolver com outras mulheres, a não ser mulheres de Israel, Sansão se envolvia. Sansão era desobediente aos seus pais, Sansão era fanfarrão, Sansão era indisciplinado, mas Deus criou Sansão com um propósito: iniciar a libertação do povo dele contra os filisteus. No final, Sansão se encontra amarrado, com o cabelo cortado. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão acabou revelando as suas forças para Dalila. Dalila vendeu, Dalila trocou, Dalila entregou Sansão para os seus inimigos. Sansão foi humilhado, Sansão foi traído, Sansão foi envergonhado diante dos seus inimigos. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele que honrar o Senhor honrará. Mas aquele que desonrar o Senhor também será desonrado, também será desprezado. Mas Deus tinha um propósito na vida de Sansão: libertar o povo de Deus da opressão dos midianitas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu lembro da palavra, quando eu leio a palavra, quando eu converso com você sobre a palavra, começa a me acender um fogo, uma chama, porque a palavra de Deus, ela é fogo, irmãos. Ela queima, aleluia, o pecado, ela queima a carne, ela queima tudo que não agrada a mim, né? A Deus, na minha vida e na tua vida, amém? Agora Sansão é levado preso. Sansão agora está diante dos seus inimigos com o cabelo cortado. Nos conta a história, nós conhecemos muito bem para ganharmos tempo. Sansão agora, no final, todo destruído, todo quebrado, pede Deus força. Pede Deus força para destruir. Porque tem momento que a gente pede Deus graça, não é verdade? É interessante, vou parar aqui para te falar. Tem momento, irmão, a gente não pode errar a oração. Quando é graça, é graça. Quando é unção, é unção. Quando é autoridade, é autoridade. Mas naquele momento, Sansão pediu força. Deus, me dai força. Irmãos, e naquele momento, o cabelo, Deus que não despreza um coração aquebrantado, Deus que não despreza um filho seu, Deus agora dá força a Sansão. O cabelo de Sansão começa a crescer. E observa uma coisa, que a força de Sansão não estava só no cabelo. A força de Sansão estava no seu Deus, que quando ele começa a orar, quando ele começa a pedir força a Deus, Deus, além de dar força, faz o cabelo crescer. E a palavra de Deus nos fala que Sansão matou mais inimigos na sua morte enquanto estava vivo, em toda a sua vida. E Deus cumpriu o propósito. Estava ali todas as autoridades, toda a liderança, comendo, bebendo e rindo da cara de Sansão. Mas Deus tinha um propósito e aconteceu. Irmãos, existem muitos homens na Bíblia que Deus tinha um propósito, que Deus tinha e teve e realizou os seus propósitos. Por que não falar do profeta Jeremias? Aleluia, o profeta Jeremias, desde o ventre da sua mãe, tinha um chamado de Deus. Aleluia, no livro de Salmos vai dizer que ainda que nós estávamos antes de ser formado, ainda antes de sermos gerados, ainda antes de papai conhecer mamãe, aleluia, Deus já nos escolheu, Deus já nos tinha separado para a glória do seu nome. Assim também aconteceu com o nosso irmão Jeremias. Oh, aleluia. Jeremias capítulo de número 1, versículo 5 vai dizer: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saíste da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta.
Irmãos, o profeta, aleluia, ele tem por ofício falar aquilo que Deus manda. O profeta, ele não é chamado para falar aquilo que você precisa, que você quer ouvir, mas que eu e você precisa ouvir. Muitas das vezes o profeta de verdade fala aquilo que eu e você não quer ouvir. E a gente agora sabe o que a gente faz? Vamos mudar de igreja. Vamos mudar lá. Eu conheço uma igreja que tem um profeta que revela o CPF e a identidade e a placa do carro. Então vá. Mas Deus, ele me trouxe e te trouxe para ser profeta, para falar: ei, se arrependa desse pecado. Ei, se desvie dessa prostituição. Ei, abandone esse adultério, porque Jesus Cristo a qualquer momento pode te chamar, e a tua alma, aleluia, para quem está preparado? O homem, aleluia, aprendi isso com o pastor Rogério, o homem não morre jamais. Deus, ele criou o homem, irmãos, com espírito. A carne volta para a terra, mas o espírito pode voltar para Deus ou pode voltar para o diabo, porque nessa vida você vai decidir quem vai ser o teu Deus eterno, quem você está servindo e agradando de verdade. E o profeta Jeremias foi entregado às nações para falar, para ser o porta-voz de Deus. Deus, ele é fiel, e Jeremias cumpriu fielmente o seu propósito. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no livro de Romanos, capítulo 9, 17. Aleluia. Romanos 9. Aleluia. 9, 17 vai dizer: pois diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que seja anunciado o meu nome em toda a terra, em todas as nações. Eu paro aqui também para falar sobre o propósito que Deus tinha sobre a vida de Faraó. Faraó viveu, conviveu, oprimiu por muitos anos o povo de Deus. Mas chegou um tempo que o povo clamou ao Senhor, e Deus agora levanta um Faraó. Não é aquele Faraó do tempo de José, é um outro Faraó. Porque Faraó era um título. É como se fosse um rei, é como se fosse um presidente, um governador. E levanta naquele momento um Faraó. No final dos 430 anos de opressão no Egito, aquele Faraó, Deus, ele ouve o clamor do seu povo, e agora levanta Moisés para libertar o povo. Manda Moisés falar com Faraó. Faraó agora endurece o coração. Deus envia 10 pragas, e a última praga foi a praga fundamental para o Faraó libertar o povo de Deus do Egito. Lembra? Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 9, versículo 16, a seguir vai falar sobre as 10 pragas. E nos conta a história que Faraó endurece o coração. Deus mata todos os primogênitos de animal ao filho de Faraó e conserva em vida todos os primogênitos do povo de Israel, dos hebreus. Porque há uma diferença do que serve para o que não serve, assim diz a palavra de Deus. Interessante é que Deus, ele deixa escrito também no livro de Êxodo, capítulo 9, 16. Mas, na verdade, para isto te hei mantido com vida, Faraó, para te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Observa-se que em Êxodo, Velho Testamento, capítulo 9, versículo 16. Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Fala, deixa registrado. E agora no Novo Testamento, muitos anos depois, Romanos, capítulo 9, 17, Paulo também lembra do que aconteceu lá no passado, que Deus havia levantado Faraó para manifestar o seu poder, para as pessoas verem e entenderem que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Deus também levantou Faraó com um propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por que não falar de uma pessoa tão especial chamado João Batista?
Aleluia. João Batista também veio de uma mulher estéria. Irmãos, nós sabemos que uma mulher estéria, na ótica, na ciência, na ótica humana, é impossível ela ter filho, não tem útero. Mas o nosso Deus, ele chama as coisas que não existem como se já existisse. O nosso Deus é um Deus que chama a existência, irmão, aquilo que não está, você não pode ver. Isso nos traz uma esperança para o meu e para o teu coração. O nosso Deus é poderoso para conceder um milagre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu falo aqui, o desejo do meu coração é que essa mensagem chegasse. O desejo do meu coração é que essa mensagem chegue no coração daquela pessoa que está desempregado hoje, que não tem dinheiro nem para colocar um crédito no celular e só não aguenta ver um Wi-Fi aberto que ele conecta para se atualizar. Ou você que está no hospital nesse momento, pedindo Deus, se o Senhor me der mais uma oportunidade, eu vou para a igreja hoje à noite, hoje é domingo, eu vou para a igreja, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é segunda-feira, hoje tem culto. Oh, meu querido, eu queria que essa mensagem chegasse até o coração dessa pessoa. Eu queria que essa mensagem chegasse no coração daquela pessoa que recebeu o diagnóstico hoje e descobriu que estava de câncer, está em fase terminal. O nosso Deus, ele é poderoso, aleluia, para fazer um milagre. Assim como Deus trouxe, aleluia, para os braços da sua mãe, para os braços do seu pai Zacarias, aleluia, aquela criança. Louvado seja Deus. Aleluia. Isabel agora abraça uma promessa. Isabel agora abraça uma promessa, e essa promessa ela veio com um propósito, aleluia, ser o precursor de Jesus Cristo, aleluia, contribuir para endireitar os caminhos tortuosos. Ele veio também como profeta para falar aquilo que estava no coração de Deus, para que o povo de Israel voltasse de volta para o Senhor, aleluia. E as palavras de João Batista devem falar também no meu e no teu coração, amém? Arrependei-vos, porque já está posto o machado nas árvores, aleluia, e as árvores serão cortadas e lançadas no fogo. Aqueles realmente que amam mais o pecado. Olha, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, enquanto há vida há esperança. A Bíblia vai dizer, porventura há esperança para a árvore cortada? Eu estou aqui para dizer para você que sim, há esperança para a árvore cortada. Você acha que não tem mais jeito para você, não é verdade? Tem jeito sim, Jesus pode fazer. A única coisa que você precisa fazer é dar uma brechazinha, dar só um lugarzinho para o Senhor, e Ele é poderoso para fazer deste lugarzinho no teu coração um condomínio espiritual, guardado e cercado pelo seu poder, através do Espírito Santo. Eu sou prova viva disso. Deus, ele chegou lá em casa e mudou a minha história, mudou a história da minha mãe, mudou a história do pastor Rogério. Conhece? MK Macaé, aleluia. Eu convido você também neste momento, eu abro também um parênteses para convidar você, vá lá ouvir aquelas palavras poderosas através da vida do nosso pastor Rogério, no YouTube, tá lá escrito MK Macaé 1414, mas volta aqui, vem pra mim, vamos voltar para o propósito, aleluia. Livro Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo do 1, aleluia, versículo do 15, diz assim, porque ele será grande diante do Senhor. João Batista que foi nascido de uma mulher estéril. Ô irmão, olha a diferença, olha aqui pra minha mão, aqui ó, Sansão, gerado de uma mulher estéril, que andou pelos caminhos tortuosos, mas chegou no propósito de Deus. João Batista cresceu na graça, cresceu no conhecimento, foi criado no deserto, viveu na vontade de Deus e cumpriu fielmente o seu propósito, que foi, aleluia, levar a palavra do Senhor. Cabe você escolher, chegar inteiro, quebrado, ou chegar inteiro como João Batista. João Batista só morreu depois que finalizou o propósito de Deus na vida dele.
Nada aconteceu na vida de João Batista enquanto o propósito de Deus não foi concluído, porque eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. A mesma promessa que Deus fez para Sansão, fez também para João Batista. Olha aí, 16, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 16. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17, e irá diante dele no Espírito o poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência, aleluia, dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo, aleluia, percebido, um povo, aleluia, preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Lucas, essa referência em Lucas 1, 15, 16 e 17. João 9, 15. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não falar também, irmãos, de João Batista, de Judas? Irmãos, até Judas foi gerado com um propósito. Aleluia. Até Judas foi gerado com um propósito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Assim como, irmão, me ajude aqui. Eu fico quando eu estou pregando, quando eu estou falando, eu começo a me empolgar. Se eu errar a referência aqui, preste atenção. Você que está aqui de plantão, que veio ver os meus defeitos, vem cá, vem para mim. Se eu errar a referência bíblica, procure de Gênesis e Apocalipse, você vai achar. Você vai achar, não venha pra cá não. Querer dizer que eu errei a referência não, que eu posso ter errado. Mas tá escrito na palavra de Deus e tá aqui, ó, na tábua do meu coração. Sei que esta palavra é verdadeira. Irmãos, Judas Iscariote também foi criado por Deus, por um propósito. Assim como Faraó foi gerado para que o poder de Deus fosse manifestado através da vida dele, através da primeira praga até a 10ª praga, também Judas foi gerado, foi criado para esse propósito. Está escrito na palavra de Deus que Judas foi criado para esse propósito. Engraçado é que após ele ter entregado Jesus, após ele ter vendido a Jesus, após ele ter tirado a sua própria vida, dos 12 agora só tinha 11. E tinha que compor de novo os 12. No livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 16, salto na frente e fala: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120 pessoas. Olha aí. Jesus era acompanhado por várias multidões. Mas o importante, irmãos, não é o início, não é o meio. O importante é o final. Amém? Creia que o final é lindo. E tinha ali reunido 120 pessoas. E Pedro agora fala assim, ó. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. O propósito de Judas foi ser o guia para prender Jesus.
Ei, nada foge do controle de Deus. Perca esse tempinho aí. Se você acha que está perdendo esse tempinho comigo, perca esse tempinho para eu chegar no final e falar com você o recado. Aleluia, aleluia. Judas, aleluia, também foi levantado com propósito por Deus. Saulo, lembra de Saulo de Tarso? Então, Saulo, enquanto os homens apredejavam Estevão, porque era um profeta, estava dando o recado do Senhor, Saulo segurava a roupa desses homens para vê-lo apredejar Jesus. Saulo era o perseguidor naquela época, mas Deus também tinha um propósito na vida de Saulo. Mais na frente, Saulo se encontra com Jesus no meio do caminho de Damasco. Saulo estava com os pés ligeiros para fazer o mal. Saulo estava com os pés ligeiros para querer matar, para querer prender, para querer trazer de volta os judeus, os cristãos para Jerusalém, para ser preso, para fazer parar de falar do nome de Jesus. Mas Jesus aparece e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões, Saulo. Aleluia. E ali ele cai do cavalo. Ei, se é preciso você cair do cavalo para que o propósito de Deus venha ser estabelecido, tu vai cair do cavalo e lá embaixo, lá no chão, tu vai dizer: verdadeiramente é o Senhor quem levanta para a glória do seu nome. Aleluia, louvado seja Deus. E depois que ele cai do cavalo, ele reconhece a grandeza que há no nome de Jesus, e o nome dele agora é chamado de Saulo para Paulo de Tarso. Paulo, um grande homem de Deus, abençoado, e que foi e até hoje as suas escrituras têm servido de edificação para mim e para a tua vida. Ô irmãos, eu estou finalizando e paro por aqui. Rodrigo, agora eu quero ver você falar para mim aí qual era o propósito, porque Jesus chamou os 12 discípulos. Foi para eu e você entrar nesta remessa. Aleluia! Eu sou discípulo de Jesus e você também está sendo convidado nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, para ser discípulo de Jesus. Aleluia! Jesus levantou os 12 discípulos para dar continuidade àquilo que ele iniciou. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu estou investindo. Eu estou investindo para estar falando com você. Eu investi para ter uma qualidade no áudio, eu investi para ter uma qualidade no vídeo. Aleluia, eu tenho investido para que o evangelho chegue para aqueles que, aleluia, precisam ouvir a palavra de Deus, na roça, no Vajão, na Rita, em Baitaba, nos Estados Unidos, lá em Portugal. Oh, Portugal, tem gente nos vendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou para ser discípulo. E quando ele fez a promessa que iria para o Pai e que pediu que os discípulos ficassem em Jerusalém até que dos altos fosse revestido de poder, assim aconteceu, porque foi promessa. Deus, ele tinha um propósito. Agora os discípulos revestidos do poder de Deus. O discípulo agora vê Jesus Cristo sendo recebido no céu e agora vai dar continuidade. Porque ele falou: eu vou para o Pai e vocês farão obras ainda maiores do que essa que eu faço. Aleluia, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 vai dizer, aleluia, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Olha o propósito que Deus me chamou, olha o propósito que Deus te chamou, olha o propósito de Deus sendo revelado para a minha vida e para a tua vida. Ser discípulo de Jesus, não é ser discípulo do apóstolo A, não é ser discípulo do apóstolo B, não é ser discípulo do pastor C, não, é ser discípulo de Jesus, porque o Salmo 23 vai dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não estou pedindo para você ser discípulo do evangelista Rodrigo Reis. Rodrigo Reis é tão somente uma faísca, aleluia, que aponta a grandeza que há no nome e no poder de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, versículo 20, Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia! E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto eu estou aqui falando com você, eu estou sentindo a presença do Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Então estou aqui para revelar para você uma coisa. Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Rodrigo, então qual é o propósito de Deus na minha vida? Ah, Rodrigo, é para estar cantando lá em Xuxa? É para estar cantando lá no The Voice Brasil, Rodrigo? Ah, é meu sonho. Não, meu querido. É você anunciar a palavra de Jesus até que Ele venha, pedindo às pessoas, falando com as pessoas, guardem a palavra de Deus no teu coração. Viva o Evangelho. Aleluia. Se você tem 2 túnicas, dê uma para aquele que está precisando. Aleluia! Vamos incendiar o Brasil com o Evangelho. Irmãos, ontem eu fui dar um passeio aqui numa cidade próxima, aqui próximo à minha casa, e eu cheguei em 3 lojas, irmãos. Eu cheguei em 3 lojas e vi o pessoal, as 3 lojas estavam cantando louvores gospels. Eu encontrei uma menina dançando com a música no louvor gospel, dançando, pensando que estava ouvindo a música de Anitta. Meu querido, é necessário que as pessoas parem para ouvir os louvores e venham ter vergonha, venham ter medo, venham olhar para o seu estado e venham falar assim: eu quero Deus, eu preciso de Deus. Esse louvor está dizendo que a cruz foi a mais pesada. Por fora só tinha madeira, mas por dentro estavam meus pecados. Esse louvor está dizendo que Jesus Cristo morreu para que eu tivesse vida e vida eterna, é isso? Eu preciso aceitar Jesus, mas não. Bota aquela música assim, ó. Ele tem sido fiel a mim. Deus tem sido fiel a mim. Deus tem sido, meu amigo, Deus não tem obrigação nenhuma de ser fiel a você. É você que tem obrigação, dever de ser fiel a Deus. Eita glória! É você que tem que ter obrigação e dever de ser fiel a Deus. Deus não tem obrigação nenhuma de ser fiel a você. Ele tem sido fiel a mim. Negativo. Seja fiel, seja temente. Ou que a sua vida venha ser um perfume, venha exalar a presença de Deus. Aleluia, que você venha ser, aleluia, um farol, mas não para ser a luz principal, para iluminar, aleluia, a justiça de Deus. E essa é a resposta para o meu e para o teu coração. Aleluia, nós fomos chamados por um propósito: ser discípulo, anunciar a Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E é o que eu estou fazendo nesse momento. Rodrigo, tu não tem o que fazer não? Olha que tenho, mas eu estou parado aqui para fazer o MID e que Deus possa falar mais forte ao teu coração, em nome de Jesus. Eu começo essa programação trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Mas ainda estaremos ouvindo mais louvores que edificam o teu coração, que te traga até o propósito de Deus. Amém? Fica comigo, em nome de Jesus. Vamos para a vinheta, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tamo junto.